Mais uma vez aqui hoje. O que me traz aqui é o julgamento amanhã do STF sobre a segunda instância. Vamos lá. O estado de miserabilidade jurídica. Hoje serei bem didático a respeito da prisão em segunda instância e assim tentar desmistificar as feitiçarias dito à torto e à direito por quem nunca leu nem Cascão e Cebolinha, mas tem opiniões que parecem ser a última palavra daquilo que não sabem. Foi determinado pelo presidente do STF, Dias Toffoli, para amanhã o julgamento do Pleno sobre a possibilidade de serem presos os condenados em segunda instância pelos tribunais. Trata-se, como já disse, neste espaço, por diversas vezes, o julgamento das ADCs, ações diretas de constitucionalidade, que pedem um posicionamento definitivo da mais alta corte do país sobre o assunto. Apenas para ilustrar, uma das ações teve como relator o ministro Marco Aurélio, que foi dado desde dezembro de 2017. Mas a ex-presidente do STF, Carmen Lúcia, postergou durante todo o seu mandato e fiz aqui também à época diversas críticas. Mas deixa para lá e vamos ao que interessa. Primeiramente lembro que vivemos tempos muito estranhos e uma dessas estranhezas está o fato de uma Corte Constitucional, no caso o STF, julgar a constitucionalidade de um texto legal de uma clareza que não deixa margem de qualquer dúvida. E qual seria este texto? O inciso 42 do artigo 5º da Constituição Federal, que diz: ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Vejam o baguncismo legal que chegamos. Onde está a dúvida desse dispositivo legal? Trânsito em julgado significa após o julgamento de todos os recursos. Os devaneios jurídicos que tentam contrariar tal ordenamento são pura picaretagem intelectual. Não há salvação aos tarados do punitivismo a qualquer preço, quando tentam dar significado à clareza do texto constitucional diverso do que ela aponta. Tal matéria não deveria nem ser objeto de apreciação do STF. A decisão desta maneira, ao que parece, nos leva a crer que será definitiva quanto ao assunto. O voto decisivo, que já apontei aqui, será da ministra Rosa Weber. O placar, arrisco 6-5, tanto para um lado quanto para o outro. O ministro Toffoli tenta fazer um arranjo legal que, ao que parece, trouxe mais divisões dentro do tribunal. Ele propõe que a prisão se dê após o julgamento no STJ. Desagrada porque não tem amparo legal e transfere a este tribunal o protagonismo nessas decisões, que não seria bom para ambos os tribunais. O imbróglio que chegamos sobre a obrigação daquilo que a Constituição prevê como direito fundamental tem como parcela de culpa o próprio STF, quando julgou a possibilidade de permitir a prisão em segunda instância lá no ano de 2016. Lembro que a decisão não tinha caráter de obrigatoriedade, pois era fruto de um recurso extraordinário, e decisões decorrentes desse tipo de recurso não vinculam as instâncias inferiores. Os lava-jatistas viram nesta brecha a possibilidade de sair prendendo à torta e à direito os condenados em segundo grau. No julgamento desta quinta-feira, o processo é diferente. As decisões decorrentes dos ADCs vinculam os tribunais inferiores e passam a ser obrigatórios. Isto quer dizer que prevalece o que foi decidido pelo Pleno do STF, seja ela qual for. Mas, na verdade, o que me preocupa não é o STF, mas o Congresso Nacional. O presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Casa disse que vai levar adiante a emenda constitucional que permite a prisão em segunda instância. Sinto dizer, mas o distinto é de um analfabetismo jurídico oceânico. Se tivesse lido o texto que jurou defender quando tomou posse, saberia que a mudança do artigo 5º, inciso 42, não pode ser feita nem por emenda constitucional, por ser cláusula pétrea. Esclareço ao ouvinte o que é cláusula pétrea, que é aquela que impede do legislador modificar, seja ela por qualquer processo legislativo. São proibidas porque se trata de direitos fundamentais, entre elas o direito de ir e vir, a liberdade de expressão, ou de ser julgado por um juiz competente, e por aí vai. Isto impede, por exemplo, que um lunático resolva, por exemplo, limitar a liberdade pessoal. Qualquer um que tenha um nível raso de leitura compreende que a proposta de mudança do que prevê a Constituição nos direitos fundamentais seria derrubada no STF. Ao propor isto, está apenas o nobre deputado jogando para o seu curral ideológico, que nada sabe sobre leis,
mas sedentos de prender à torta e à direito, sem levar em consideração tais aspectos. Os mais obtusos afirmam que tais direitos protegem somente os bandidos. Sinto muito, mas elas existem justamente para proteger os inocentes. Talvez o grau de compreensão não seja atingido pelos que defendem a prisão em segundo grau. Outra mentira é propalar que a decisão da manutenção do que diz o texto constitucional vai liberar 193 mil presos. Isto é uma mentira deslavada, né, sem nenhum embasamento. Não haverá soltura em massa como propalam os prosélitos do Armagedon. Isso não acontecerá, porque tantos os outros regramentos legais que proíbem, por exemplo, a soltura de bandidos perigosos. É só ler o artigo 312 do Código de Processo Penal, ainda em vigor. Esses argumentos somente servem à causa política de preservar o lavajatismo impregnado nas hostes jurídicas e da população desinformada. Qual será o placar do STF amanhã no julgamento? Sinceramente, não sei. Sugiro que talvez seja 6-5. Apenas rogo que respeite os ministros os diplomas legais. Se não, não reclamem da bagunça jurídica que possa advir deste julgamento. Então, portanto, caros, amanhã será um dia do julgamento da segunda instância. Essa mentira deslavada que estão dizendo aí que vai soltar 193 mil presos é mentira, certo? Não vai acontecer isso. Né? Pelos dados do CNJ, talvez sejam beneficiados pouco mais de 4 mil pessoas. E mesmo assim, dessas 4, nem todas sairão. Então, essa história de que vai sair 193 mil é mentira. Quanto ao deputado, é preciso que ele leia o texto constitucional. Eu sei que o Zé Neto me ouve, mas Zé Neto pega uma Constituição Federal e dê para esse deputado ler, que ele sabe que não pode haver alteração do que prevê os direitos fundamentais da Constituição. Não tem como. Então, amigos, um bom dia a todos e até a próxima segunda-feira e vamos aguardar amanhã o julgamento do STF. Contraponto. O direito ao